Livro Focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal, de Eugene T. Gendlin. Introdução à nova edição. Há 25 anos, quando o método de focalização era recente, choquei um colega na universidade ao lhe dizer: o inconsciente é o corpo. Hoje, a ênfase no corpo como fonte de informação e inovação não é novidade. Porém, nem todos sabem exatamente como utilizar essa fonte. Instruções bem elaboradas e comprovadas para se ter acesso direto ao conhecimento corporal e as novas etapas provenientes deste conhecimento somente podem ser conseguidas na comunidade de focalização. Atualmente, as pessoas se encontram mais ou menos distantes desta fonte corporal. Digo aos terapeutas: quando seus pacientes transmitirem algo importante, coloquem a mão entre a sua barriga e peito e perguntem a eles: se você prestar atenção neste ponto, o que ocorre com o seu corpo? A terapia com os pacientes que já estão próximos dessa fonte se aprofundará de imediato. Os adultos perguntarão: o que você quer dizer com isso? Verifique você mesmo. Perceba em que momento nas minhas frases a seguir você passa a não entender o que eu estou dizendo. A partir daí, podemos levá-lo ainda mais longe. Você tem um senso de orientação corporal. Sabe quem é e o porquê está nesse lugar. Lendo esta página. Para sabê-lo, você não precisa pensar. Conhecimento é sentido fisicamente no seu corpo e é localizável com facilidade. Esse conhecimento corporal, no entanto, pode ser muito mais aprofundado. Você aprende a deixar que uma sensação física bem mais profunda crie uma relação com qualquer situação específica. Seu corpo conhece inteiramente cada uma das situações em que você se encontre. Conhece uma quantidade de aspectos delas extremamente maior do que você possa imaginar. Nele, você descobre um conhecimento corporal complexo e novas etapas que querem aflorar. E aflorarão, se você aguardar. Depois de ter encontrado essa profundidade maior, é preciso fazer exercícios para permanecer nela. No momento difícil, a maioria das pessoas não consegue se ater à sensação corporal da situação, por tempo suficiente a fim de passar para as etapas seguintes. Nós podemos treiná-las para isso. A maioria não sabe como fazer a sensação incerta abrir-se para uma instância de detalhes complexos, da qual afloram novas etapas de pensamento e ação. O método da focalização, hoje, constitui uma rede mundial. Aqueles que o dominam perguntam: qual seria a etapa seguinte mais correta? Isso, no entanto, pode parecer uma loucura para o resto da população. Como é que novas ideias realistas e novas ações podem surgir no corpo? O corpo não é apenas uma máquina? Como ele pode conter mais do que aquilo que a evolução, a linguagem e a cultura lhe deram? Na filosofia, os objetivistas entendem que a experiência humana é uma ilusão proveniente da conformação e da química cerebral. Seus opositores, os relativistas, acreditam que a experiência humana é produto de uma das várias culturas, histórias e linguagens. Afirmam que além da diversidade não existe nada. Minha filosofia implica novos conceitos de física e biologia, para que se entenda o corpo humano de modo diferente. O corpo não é uma máquina, mas sim uma interação incrivelmente complexa com tudo que existe ao redor, motivo pelo qual ele sabe tanto apenas por existir. Os animais convivem de perto entre si sem dispor de cultura nem de linguagem. As diversas culturas não nos criam, elas nos dão mais refinamento. O corpo vivo sempre ultrapassa o que a evolução, a cultura e a linguagem já formaram.
O corpo sempre esboça e esquadrinha alguns passos adiante. A vida em curso faz surgir uma nova evolução e uma nova história neste exato momento. Você começa a sentir o corpo vivo logo abaixo dos seus pensamentos, recordações e sentimentos familiares. A focalização realiza-se num nível mais profundo que os sentimentos. Abaixo deles você pode descobrir e sentir fisicamente uma penumbra, na qual pode entrar para abri-la. É nessa fonte que emergem as novas etapas. Depois de descoberta, ela passa a ser uma presença perceptível em segundo plano. A política social continua pressupondo que os seres humanos e os animais não são mais o que a ciência diz. Por exemplo, a engenharia genética está criando o porco-vaca. Ele só terá carne magra. A empresa vai pôr em xeque o mercado de animais agrícolas sem se importar com o sofrimento do porco-vaca. O modo de tratarmos uns aos outros é quase sempre parecido. Os humanos desaparecem na ciência vigente. Nossa ciência não consegue estudar os próprios cientistas nem a maneira como eles criam os conceitos científicos. A ciência não é um jogo. Seus fatos baseiam-se em experimentos empíricos. Você não aceitaria viajar num avião que não tenha passado por testes. Precisamos de máquinas maravilhosas que funcionem. No entanto, o método fundamental dessa ciência transforma em máquina tudo o que ela estuda. A ciência não precisa ser assim. A ciência holística da ecologia mostra que é possível termos mais de uma modalidade de ciência. Minha filosofia propõe uma ciência na primeira pessoa, que consegue estudar a si mesma. Ela enfoca o corpo, sentido por dentro, onde surgem coisas novas. Usando a focalização, elaboramos o Think at the Edge, que significa no limiar do pensamento. Etapas que podem ser ensinadas para gerar algo novo na área em que você trabalha. Nossa pesquisa em focalização é um pequeno exemplo dessa nova ciência de enorme potencial. Uma longa série de estudos por meio de gravações e exames mostra que o tratamento tem mais resultado quando as pessoas se concentram. Também foram verificados outros efeitos da focalização, como, por exemplo, o funcionamento melhor do sistema imunológico. O método de focalização foi também aplicado em vários ambientes e situações, como escolas, empresas, grupos espirituais, criação de textos e muitas outras. Quando as pessoas descobrem o poder da focalização, talvez pensem que não precisam de nada mais que isso. A focalização, porém, proporciona a outros métodos uma profundidade corporal maior e pode aperfeiçoá-los. Aplica-se a todos e pode ser associada a qualquer coisa que nos desenvolva pessoalmente. Há em todo o mundo mais de 600 especialistas em focalização, que estão à disposição para um atendimento por telefone por 1 hora ou mais. E você ainda pode encontrar um parceiro de focalização no nosso site para dividir o tempo, revezar, geralmente também por telefone. As parcerias de focalização não são um grupo de amigos, nem terapia, nem família, mas sim uma nova instituição social. Vou explicar por que elas são necessárias. Atualmente, as atividades e as funções culturais que costumavam aproximar as pessoas não bastam. Temos de inovar dia a dia, encontrar um modo diferente de ser mulher, homem, esposa, pai, professor, executivo, idoso, jovem. Nossos relacionamentos mais próximos estão se desfazendo. Ninguém se dá bem comigo, dizem. Cada pessoa é complicada por dentro e solitária. A sociedade urbana atual está fragmentada. Por algum tempo, parecia que apenas revelar os próprios sentimentos, apenas colocá-los para fora, contribuiria para manter os relacionamentos mais íntimos. Mas o que a outra pessoa ouve pode soar muito diferente do que você pretende dizer e, às vezes, magoar.
Do mesmo modo, costumamos reagir de uma maneira que faz os outros se retraírem. Os terapeutas têm muito mais facilidade em ouvir os pacientes do que as pessoas que são próximas deles. Com pessoas mais íntimas, a vida de uma pessoa melhora ou piora a cada coisa que ele escuta. Todavia, podem-se levar os pacientes tranquilamente em níveis mais profundos em que ocorrem as etapas de mudança e de cura. Assim, eles terão condições de se relacionar com profundidade e liberdade, muito maiores com as pessoas que são próximas. O novo modelo das parcerias de focalização propicia a todos essa relação vantajosa. Não se cobram taxas pelas parcerias de focalização. Cada um conduz a sua vez. Essa nova instituição tem alterado a fragmentação da sociedade. Na minha vez, fico em silêncio por algum tempo e falo em outros momentos. Não digo nada que não queira dizer. Ao dizer o que vem bem do fundo, ouço a mim mesmo e fico sintonizado numa interação receptiva. Os parceiros não dão conselhos, não fazem críticas nem comentários. Eles podem repetir algo só para conferir. Acho que você disse que... Mas o fazem simplesmente quando não compreenderam bem, para que eu diga de outro modo o que já disse. Meu parceiro, entretanto, prestará muita atenção a fim de apreender cada detalhe do que eu quis dizer. Uma parceria de focalização feita regularmente melhora bastante a vida. Não gostaria de ficar sem a minha. Na verdade, tenho duas. Uso o meu tempo para me concentrar ou para o que eu quiser. Quando começa a minha vez, percebo que ela é muito atraente e só para mim. Devo já saber o que eu quero ou gastar uns minutos investigando. Penso. Vou falar sobre isso ou talvez aquilo, ou quem sabe, vou primeiro me concentrar em silêncio. Posso fazer qualquer uma dessas coisas. Damos por telefone um treinamento de algumas horas em focalização, ouvindo e na experiência de ser ouvido por meio da focalização. Depois, você pode escolher um parceiro no nosso grupo de focalização na internet. Com a focalização, a pessoa aprende que a outra pessoa que está à sua frente é mais que qualquer método, qualquer conjunto de crenças, qualquer intenção ou projeto. Tudo que realizamos é em benefício do que mais importa: fazer às pessoas uma companhia discreta no que elas estejam enfrentando. Nossa simples presença as ajuda. Ouvimos o que elas têm para transmitir e não acrescentamos nada. Isso lhes proporciona o máximo de proximidade com o mínimo de imposição. Eugene T. Gendlin. Primeira parte. Libere a sabedoria do seu corpo. Número 1. O ato interno. Durante os últimos 15 anos na Universidade de Chicago e em outros lugares, um grupo de colegas e eu estudamos algumas perguntas que a maioria dos psicoterapeutas não gosta de fazer em voz alta. Por que a terapia não tem sucesso com mais frequência? Porque quase sempre ela não traz uma diferença verdadeira na vida das pessoas? Nos casos mais raros, em que ela é bem-sucedida, o que os pacientes e os terapeutas fizeram? O que a maioria não consegue fazer? Em busca de respostas, estudamos muitas modalidades de terapia, dos métodos clássicos aos recentes. Analisamos literalmente milhares de sessões de terapeuta e paciente gravadas em fita. Nossa série de estudos levou a várias descobertas, algumas bastante diferentes das que nós, a maioria dos outros terapeutas, esperávamos. Em primeiro lugar, descobrimos que o paciente bem-sucedido, aquele que mostra uma mudança real e visível em testes psicológicos e na vida,
pode ser identificado com grande facilidade nas gravações do que os outros fazem. É tão fácil apontar a diferença que, depois de definida, podemos explicá-la a estudantes sem experiências. E eles também se tornam capazes de distinguir os pacientes bem-sucedidos dos outros. Qual é a diferença crucial? Percebemos que não é a técnica do terapeuta. As diferenças de metodologia na terapia parecem influenciar surpreendentemente pouco. E a diferença também não se encontra no que os pacientes abordam. A diferença está no seu modo de falar. Isso é apenas um sinal externo da diferença real. O que os pacientes bem-sucedidos fazem com si mesmos. A intenção deste livro é dizer a você o que eles fazem e como pode fazê-lo. Isso porque essa aptidão em comum, nesse ato interno, não apenas é útil no consultório do psicoterapeuta, como é uma forma de abordar qualquer problema ou situação. Nos anos seguintes, ensinamos essa aptidão a uma infinidade de pessoas que não estavam em terapia. Agora, que aparentemente todos podem aprendê-la, quero que este livro seja inteligível para todos. Ele se destina a profissionais, mas não somente a eles. Portanto, escrevo com simplicidade e não com a linguagem técnica das minhas publicações filosóficas e científicas. A aptidão que observamos e definimos não serve apenas para os problemas. Entre os que a conhecem, ela se torna uma fonte interna, que é consultada muitas vezes por dia. Eu a uso neste momento ao escrever este livro. A aptidão que estou prestes a ensinar chama-se focalização. Vou lhe dar a capacidade de descobrir e mudar o que na sua vida está estagnado, limitado, travado, desalentado. E você terá a capacidade de mudar, de viver com uma profundidade além daquela dos seus pensamentos e sentimentos. Um dos fatos que mais nos perturbaram em nossa pesquisa foi que os pacientes capazes desse ato interno crucial podiam ser identificados nas 2 primeiras sessões terapêuticas. Vimos que podíamos prever o sucesso ou o fracasso desde o início apenas analisando as primeiras entrevistas. Segundo uma análise estatística rigorosa, havia uma probabilidade de menos de 1 em 1000 de obter o mesmo resultado acidentalmente. Hoje, sabemos ensinar a focalização. Essa descoberta não significa que algumas pessoas não podem aprendê-la. Mas, na época, foi uma descoberta espantosa. Estávamos diante de terapeutas e pacientes prestes a se esforçar bastante por 1 ano ou mais. Muita privação, esperança, devoção e dinheiro estavam em jogo, e nós já sabíamos que eles fracassariam. A descoberta significa que a psicoterapia, do modo como é em geral praticada, não mostra aos pacientes como entrar efetivamente no processo terapêutico. Em outras palavras, os pacientes não melhoraram com a prática. Quando não sabiam desde o início entrar em contato consigo mesmos, daquele modo especial, não obtinham grandes mudanças, independentemente do que eles e os terapeutas fizessem, ou do seu desempenho sincero, ou do tempo despendido. Essa descoberta contrariou as minhas previsões e o que acreditava com convicção. Achei que tivesse presenciado a abertura gradual e a capacidade crescente dos pacientes de entrar em contato com seus sentimentos. Eu tinha certeza de que os pacientes aprenderiam a aproveitar a terapia ao longo do tratamento e o fizessem com mais eficiência na segunda metade.
Havia tido muitas experiências de receber pacientes que pareciam incapazes de se perceber por dentro, e com a minha qualificação de terapeuta e com os esforços dos pacientes de levá-los a solucionar os seus problemas a contento. Um dos motivos da pesquisa ser tão importante é exatamente o fato de surpreender e mostrar à pessoa que as suas convicções subjetivas estão equivocadas. Se a pesquisa descobrisse sempre o que se espera, não haveria muito sentido em realizá-la. Relembrando, percebo que pensava somente nos pacientes que haviam tido sucesso e não nos muitos com os quais fracassei. Agora sabemos também ensinar a essas pessoas aquela habilidade crucial. A pesquisa mostra com clareza e seguidamente que os pacientes bem-sucedidos realmente aprimoram essa aptidão fundamental. Mas mostra ainda que eles a tinham em certa medida desde o princípio. Os outros, aqueles que fracassaram, não a tinham de forma alguma e nunca obtiveram, apenas por meio da psicoterapia. Naquela época não sabíamos como ensiná-la. A maioria dos terapeutas desconhece esse recurso interno crucial, o que quer dizer, então, de ajudar os pacientes a aprendê-lo. Por isso me perguntei, pode-se ensiná-lo? Minha primeira impressão, por causa da minha formação como psicoterapeuta, foi dizer não, aquilo não poderia ser ensinado. Fui formado para acreditar que somente um terapeuta ingênuo poderia tentar esclarecer ao paciente, em palavras, como a terapia funciona. Alguém que não a tivesse feito não compreenderia. A psicoterapia deveria ser uma arte, um mistério, não uma ciência. Alguns grupos afirmam ter criado técnicas científicas perfeitas, mas isso não passa de propaganda. O psicoterapeuta onisciente e totalmente autoconfiante existe apenas nos filmes. É claro que cada linha terapêutica tem seus princípios e técnicas, mas em todos os terapeutas se perdem quando as técnicas não surtem efeito, o que ocorre com frequência. Assim, nenhum psicoterapeuta sério afirmaria que consegue explicar exatamente o que faz a terapia ter efeito, como promover mudanças dentro da pessoa. O que se esperava era que a própria terapia ensinasse isso. No entanto, a pesquisa demonstra que a terapia não ensina como fazer isso àqueles que já sabem fazê-lo. Revelou também, com precisão, qual é o ato interno crucial. Seria ingênuo, então, pensar que ele poderia ser ensinado? Apesar das minhas dúvidas, me propus a descobrir uma forma de ensinar esse ato interno tão importante. Com a ajuda de muitas pessoas, criei aos poucos orientações específicas para fazer o que aqueles raros pacientes bem-sucedidos sabiam de algum modo fazer. Testamos essas orientações com uma quantidade enorme de pessoas. Fizemos correções e voltamos a testá-las muitas vezes em vários anos. Atualmente, essas instruções são muito precisas e passíveis de ensinar. Pesquisas conduzidas em diversos lugares provaram que realmente se pode ensinar às pessoas essas maneiras de realizar o ato interno. Já que esse ato interno fundamental pode ser ensinado e não o é na terapia, as pessoas não precisam estar em terapia para aprendê-lo. Esse ato implica uma espécie de revolução. Esse processo não precisa mais estar a cargo de terapeutas. Pode-se fazê-lo sozinho e com outras pessoas. É claro que elas não são terapeutas, doutores ou autoridades, como as outras. Mas o fator da autoridade do médico nunca se adequou ao processo de mudança pessoal. Os problemas do ser humano são, por natureza, de tal ordem
que cada um de nós tem intrinsecamente de tomar conta de si mesmo. Não há autoridade que solucione os nossos problemas ou nos diga como viver. Portanto, eu e outros temos ensinado um número de pessoas cada vez maior a ajudar a si próprias e aos outros. Este livro fará você sentir e reconhecer quando uma mudança verdadeira ocorrer em si mesmo e quando não ocorrer. Surgirá uma sensação física diferente. Uma sensação física diferente mudança, que você reconhecerá assim que a sentir. Nós a chamamos mudança corporalmente sentida, ou felt shift. Quando a pessoa sente isso, ao menos uma vez, nunca mais precisará se perguntar anos a fio, em vão, se está ou não mudando. Ela pode ser seu próprio árbitro. Quando se ensina a focalização a um grupo novo, algumas pessoas sentem uma mudança corporal, um passo na direção da solução de um problema que discutiram com um terapeuta durante anos sem sentir alteração. Ficam chocados. Será que alguns minutos dessa experiência me fariam sentir uma mudança maior do que durante uma caríssima psicoterapia? Ainda se pensa no terapeuta como uma autoridade. Mesmo que os pacientes não sintam mudança alguma, acham que o doutor deve saber o que está acontecendo. Se o doutor entende que é necessário os pacientes continuarem comparecendo, eles aceitam. Acham que algo deve estar acontecendo. Um sujeito me escreveu recentemente. Quando enfrentei meu terapeuta, ele disse que não houvera mudança. Ele achou que não havia nada demais em ter um amigo remunerado pelo resto da vida. Nunca mais voltei lá, mas depois de 4 anos. Quando a revolução no autodesenvolvimento se consuma e as pessoas aprendem esses processos e os executam com outras pessoas, a psicoterapia profissional passa a ser desnecessária? Entendo que a ajuda de especialistas sempre será necessária, mas precisa ser melhor do que a capacidade de pessoas comuns treinadas em competências específicas. É sempre possível saber reconhecer, sem sombra de dúvida, quando se está recebendo ajuda ou não. Deve-se tentar uma série de terapeutas, em algumas sessões de cada vez, não anos, a fim de encontrar um amparo verdadeiro. Você pode fazer isso depois de aprender a sensação física inconfundível de que uma mudança está acontecendo. Meu entendimento na terapia, bem como o de alguns colegas, mudou radicalmente quando percebemos que esse ato interno crucial é passível de ser ensinado. Quando as pessoas recorrem a mim, não deixo que fiquem falando sozinhas. E é claro que não analiso, nem nunca analisei racionalmente os sentimentos dela. Também não as deixo repetir à exaustão as mesmas frases e aos mesmos procedimentos sobre mesmíssimas coisas, como acontece em certas modalidades mais novas de terapia. Muitas pessoas conseguem perceber os sentimentos, mas e daí? Tem uma sensação visceral, mas os sentimentos não mudam. A focalização é o que se deve fazer depois de entrar em contato com os sentimentos. Consiste em outra espécie de atenção interna, aquilo que de início se sente imprecisamente. Então, isso entra no foco e, mediante os movimentos internos específicos que vou apresentar, muda fisicamente. Outra grande descoberta é que o processo de mudança ocasiona uma sensação prazerosa.
O trabalho efetivo com os problemas pessoais não é uma tortura. A mudança que descobrimos é natural e o corpo a percebe assim. O movimento fundamental vai além dos pontos dolorosos conhecidos e atinge uma sensação corporal que é, de início, indefinida. A sensação de que algo aflora de lá se parece com um alívio e um renascimento. Desse ponto de vista, percebe-se que os métodos tradicionais de tratamento, na maioria, têm girado em torno da dor. As pessoas revivem e repetem à exaustão suas emoções dolorosas, sem saber como usar a orientação e a força. Intrinsecamente positivas e vitais do próprio corpo. Desse modo, os pacientes continuam como estão e se ferem cada vez mais. Um dos princípios novos e fundamentais é que o processo de mudança provoca uma sensação boa. Parece que se está respirando ar puro, depois de se ter ficado numa sala abafada por muito tempo. No instante em que isso não ocorrer, para-se e volta-se atrás apenas um pouco. A aptidão crucial não é difícil de explicar. Muitas pessoas só conseguem aplicá-la depois de treiná-la por algum tempo. Entretanto, é muito mais fácil do que se debater durante anos com as velhas preocupações. Talvez chegando a um autoconhecimento maior, mas sem mudar ou tendo contato com os sentimentos, mas sem ser capaz de transformá-los e solucioná-los. Assim como foi difícil para mim, de início, aceitar a descoberta da pesquisa de que a terapia não serve para isso. Tal descoberta nunca lhe fará mal. Ela vai levá-lo adiante. Se a terapia que existe hoje não serve para isso, precisamos mudar a terapia. A mudança melhor de todas é que nós podemos construir o processo de transformação na sociedade em geral e não só na terapia de médico e paciente, tão cara e que às vezes resulta em tão pouco. Agora que se pode ensinar o ato interno, podemos ensiná-lo tanto para pacientes em terapia como a qualquer pessoa. Constatamos que ele pode ser ensinado no sistema educacional, em grupos de igreja, em centros comunitários e em muitas outras situações. Qualquer um pode usar esse procedimento interno. Pode-se também transmitir a todos procedimentos bem específicos para que ajudem outras pessoas. Antes de começar a explicar este ato interno, quero lhe fazer um pedido importante. Deixe de lado por um tempo o que sabe a respeito de psicoterapia ou de interiorização. O que vou apresentar não é o que se chama entrar em contato com os sentimentos, nem é a meditação para esvaziar a mente. Mesmo que você seja psicoterapeuta, paciente ou um inteligente leigo no assunto, essa ação talvez seja totalmente desconhecida. O recurso interno necessário para realizá-la existe em todo ser humano, mas a maioria não o usa. Poucos o utilizam intuitivamente vez ou outra, mas é bem provável que você nunca tenha tido a intenção de usá-lo, nem saiba que isso é possível. Só recentemente, o ato interno tem sido debatido em obras especializadas. Algumas pessoas aprendem muito rápido nesse recurso interno, enquanto outras precisam prestar atenção a si mesmas e persistir durante semanas ou meses. Finalizando o número 1 da primeira parte.